Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos e minhas queridas. Estamos de volta com mais um vídeo do PET Me Ajuda. Agora para resolver um limite. O limite quando x tende a infinito da raiz quadrada de x ao quadrado mais 5 dividido por x. Notem que esse limite nos dá uma indeterminação do tipo infinito dividido por infinito. Portanto, podemos usar a regra de L'Hopital nele. Vamos utilizá-la. Para aplicar a regra de L'Hopital, calcularemos o mesmo limite, porém agora com a derivada do numerador dividida pela derivada do denominador. Para aplicar a derivada do numerador, precisaremos usar a regra da cadeia. Deixemos como exercício verificar que estas contas estão corretas. A derivada do denominador, como ele é x, é igual a 1. Fazendo agora a simplificação desse limite, podemos ignorar o antigo denominador 1 e fazer a multiplicação das frações que estavam no antigo numerador, nos dando o limite, quando x tende a infinito, de 2x dividido por 2 raiz quadrada de x ao quadrado mais 5. Simplificando o 2 no numerador e do denominador, temos o limite, quando x tende ao infinito, de x dividido pela raiz quadrada de x ao quadrado mais 5. Portanto, aplicar a regra de L'Hopital nos gerou este novo limite. Note que o que a regra de L'Hopital fez foi inverter o numerador pelo denominador. Assim sendo, o novo limite continua dando uma determinação do tipo infinito dividido por infinito. O que fazemos costumeiramente nessas situações é aplicar novamente a regra de L'Hopital. Apliquemos então. Aplicando novamente a regra de L'Hopital, temos esses cálculos. Note que as derivadas feitas agora são as mesmas feitas anteriormente. A única diferença é que elas estão em posição trocada. O que era numerador, agora é denominador. Fazendo as simplificações do nosso limite, teremos, finalmente, o limite quando x tende ao infinito da raiz quadrada de x mais 5 dividido por x. E temos aí um problema. Aplicar a regra de L'Hopital pela segunda vez no nosso limite nos gerou o mesmo limite que tínhamos originalmente. Então, continuar aplicando a regra de L'Hopital não nos resolverá o nosso problema? Como resolver a conta então? Não usando a regra de L'Hopital. Uma das possíveis resoluções desse limite sem utilizar a regra de L'Hopital é notar que, como o x no denominador tende a infinito, podemos considerá-lo como sendo positivo. Logo, ele é igual à raiz quadrada dele próprio ao quadrado. No que isso nos ajuda? Bom, no fato de que, como escrevendo x como raiz quadrada de x ao quadrado, temos uma divisão de duas raízes dentro do nosso limite, podemos colocar tudo isso dentro de uma raiz só. Dessa forma, o nosso limite fica reescrito como o limite quando x tende ao infinito da raiz quadrada de x ao quadrado mais 5 dividido por x ao quadrado. Essa fração dentro da raiz pode ser dividida em duas. Assim, o nosso limite fica igual a limite quando x tende ao infinito da raiz quadrada de x ao quadrado dividido por x ao quadrado mais 5 dividido por x ao quadrado. Bom, x ao quadrado dividido por x ao quadrado dá 1. Lembremos agora que quando x tende ao infinito, 5 dividido por x ao quadrado tende a 0. Dessa forma, o nosso limite fica igual à raiz quadrada de 1 mais 0, que dá igual a 1. Para concluir, então, temos que o nosso limite original é igual a 1 e que a regra de L'Hopital é inútil para resolvê-lo. Ou será que não? Ter aplicado a regra de L'Hopital no limite original nos deu essa igualdade de limites. Note que os dois limites são iguais, a não ser pelo fato de que o numerador de um é o denominador do outro e vice-versa. Será que não podemos explorar um pouco mais essa propriedade? De fato, podemos. Lembre que elevar uma fração na menos 1 faz com que ela inverta seu numerador pelo seu denominador. Escrevendo o lado da direita como o limite original elevado na menos 1, temos essa igualdade. Denotando o nosso limite por L, podemos reescrevê-la como L igual a L na menos 1, onde L é o resultado do nosso limite. Multiplicando os dois lados dessa igualdade por L, temos que L ao quadrado é igual a 1. Logo, ou L é igual a 1, ou L é igual a menos 1. Assim sendo, podemos concluir que o nosso limite é igual a 1 ou é igual a menos 1. Mas como podemos concluir que ele é realmente 1? Para concluirmos que o limite é de fato 1, basta notarmos que ele é a razão de duas funções que sempre assumem valores positivos. Como assim? Note que quando x tende a infinito, o nosso denominador, x, é sempre positivo, pois está tendendo a infinito. Enquanto que o nosso numerador
é resultado de uma raiz quadrada. Raiz quadrada sempre assume valores positivos, se existir. Logo, se esse limite existir, ele terá que ser maior ou igual que zero. Portanto, o limite é igual a 1.